Gente, vocês viram que bacana, fácil de fazer. Botei na geladeira um pouquinho para gelar. Nós vamos provar esse carpaccio no último bloco, com um vinho que eu já anunciei para vocês. Vou colocar um outro também, vou colocar um Pinot junto e aí nós vamos discutir os vinhos de harmonização com o carpaccio. E agora nós vamos a Veneza, vamos até o Harry's Bar. Vamos conhecer fisicamente esse lugar. Eu não consegui ali muita imagem de dentro, porque não se pode filmar dentro do bar. É uma política de privacidade ali que não deixa você filmar, por causa das pessoas que estão ali, muita gente não gosta de ser filmada, etc. Então, eu tenho mais imagens de fora, uma entrevista com Arrigo Cipriani, filho de Giuseppe Cipriani, portanto, uma personalidade ali daquela região, uma personalidade de Veneza, uma personalidade do mundo da gastronomia. Vamos até lá, você acompanha comigo, vê o carpaccio original ali que eu comi, vai ficar muito parecido, é bacana. Então, vamos até lá e você vai fazer mais essa viagem gostosa comigo. Vamos ao Harry's Bar. Veneza é uma cidade alegre, há gente por toda parte. Para onde quer que se vá ou olhe, há pessoas tirando fotografias, admirando a arquitetura, navegando pelos canais ou caminhando pelas ruas apertadas, entre vitrines e compras. Veneza tem muitos bares e restaurantes. O mais emblemático e famoso deles é o Harry's Bar, fundado em 1931 por Giuseppe Cipriani. O Harry's Bar fica a 2 quadras da movimentada Piazza San Marco, numa esquina da Calle Valaresso. O exterior é discreto, não há decorações ou mesas na calçada. Apenas janelas que permanecem fechadas o dia todo nos 2 andares do edifício. E a porta de vidro amarelo onde se lê Harry. Por esta porta já passaram, ao longo de mais de 7 décadas, nomes famosos como Arturo Toscanini, Guglielmo Marconi, Charlie Chaplin, Orson Welles, Truman Capote e Ernest Hemingway. Pela porta, diariamente, um incontável número de turistas vem conhecer o famoso Harry's Bar, que tem uma história interessante. Giuseppe Cipriani era barman no Hotel Europa Britânia. Ali, ele serviu o jovem americano Harry Pickering, sua tia e um acompanhante. Num desentendimento familiar, a tia partiu e deixou Harry sozinho em Veneza com pouco dinheiro. O rapaz acabou deixando de frequentar o bar onde tomava seus drinks diários. Cipriani se compadeceu com a história do jovem e emprestou a ele 10.000 liras. Esse era o dinheiro que ele havia economizado para abrir o próprio bar. Harry pegou o dinheiro e partiu para os Estados Unidos. Depois de alguns meses ele voltou. Devolveu as 10.000 liras a Cipriani e ainda o presenteou com mais 30.000 liras. A soma foi suficiente para abrir o negócio, cujo nome foi homenagem ao jovem americano. Num pequeno espaço de 5 metros de largura por 9 de comprimento, nasceu o Harry's Bar, um local simples, mas glamuroso. As mesas do Harry são ocupadas diariamente por centenas de pessoas. A maioria vem provar 2 clássicos da mesa internacional criados ali. Aqui dentro nasceram 2 clássicos da enogastronomia mundial, o Bellini e o Carpaccio. Conta-se que certa vez uma condessa esteve aqui e pediu uma entrada à base de carne crua, pois ela estava anêmica. Giuseppe Cipriani preparou então uma entrada com lâminas finas de carne cobertas com uma espécie de maionese. Estava criado o Carpaccio, cujo nome vem das telas de Vittorio Carpaccio, cujo tom predominante é o vermelho. Também aqui nasceu o Bellini, um drink preparado com suco de pêssego e prosecco, o vinho espumante da região. Ao contrário do que muita gente pensa, o Carpaccio não é um preparo antigo. Mas em poucas décadas ele se tornou um clássico, sendo preparado e servido em mesas do mundo todo. Assim como o Bellini, reproduzido em praticamente todos os bares de Veneza e pelo planeta. E cujo nome, assim como o Carpaccio, vem de um pintor renascentista, Giovanni Bellini, em cujas obras prevalece a cor lembrando pêssego. O bar tem decoração discreta, mas elegante. Infelizmente, pela política de privacidade, não se pode filmar dentro do bar, mas é possível vê-lo a partir de fotos institucionais. Tive o prazer de conversar com Arrigo Cipriani, filho de Giuseppe. Ele comanda o espaço com muita discrição. Ele me deu um livro do Harry's Bar, que ele escreveu e o autografou, e ainda concedeu uma entrevista exclusiva ao Pão e Vinho, no qual falou do bar e dos pratos da casa. Signor Cipriani, sì. Harry's Bar, cosa representa per l'Italia, per Venezia, per la gastronomia mondiale? Beh, insomma, l'Harry's Bar sa che è sorto nel 1931, l'ha fatto mio padre, io sono nato un anno dopo, nel 1932, però sono qui da 60 anni. Per me rappresenta la vita e per l'Italia rappresenta una cosa importante perché nel 2001 è diventato monumento nazionale.
come testimone del XX secolo a Venezia. Queste creazioni, Carpaccio, Bellini, cosa può dire su? Queste tutte sono invenzioni di mio padre. Il Bellini l'ha fatto nel 1948, già noi servivamo il prosecco con la pesca bianca e quell'anno c'era la mostra del Giambellino, che è il grande pittore del Rinascimento, e allora l'abbiamo chiamato Bellini. Poi dopo, alcuni anni dopo, c'era una contessa veneziana che prendeva solo la carne cruda affettata sottile e c'era la mostra di Carpaccio e abbiamo chiamato questo Carpaccio. Ecco. Si può dire che il Cipriani o Archisbar è un posto dove si mangia la vera cucina classica italiana? Assolutamente sì, la cucina nostra è la cucina classica, non solo italiana ma anche regionale, e anche la cucina della città, per esempio, perché le seppie con la polenta, perché il fegato alla veneziana sono proprio piatti della città, ed è una cucina che viene dalle donne di casa. Noi non abbiamo avuto dei grandi chef che hanno inventato la cucina è stata inventata dalle donne di casa prima dell'invenzione del frigorifero, quando bisognava tirar fuori i gusti da cose che erano conservate sotto sale, affumicate, così, che era molto difficile, o essiccate, era molto difficile tirare fuori i gusti, e le grandi maestre sono state queste, le donne di casa italiane, e questa è la cucina che noi cerchiamo di fare qui. Grazie. Grazie a lei. Ir ao Harris Bar é respirar um pouco do ar de certos gênios que criaram espaços e pratos que se perpetuaram no tempo. Isso pode ser sintetizado na frase curta e profunda de Arrigo sobre Giuseppe Cipriani. Aspas. Meu pai foi o gênio do luxo na simplicidade. Fecha aspas. Bom, gente, vocês viram que lugar bacana, que lugar fantástico, pequenininho, tem 5 metros de largura por 9 metros de comprimento, mas a fama é muito grande. Portanto, se for a Veneza, conheça esse local, prove o Carpaccio, prove o Bellini, que nós vamos fazer agora, e pratos clássicos que tem ali no cardápio, como o fegato alla veneziana, o bacalhau alla veneziana, que nós já fizemos, 2 preparos que nós já fizemos aqui no Pão e Vinho para vocês. Bom, vocês estão vendo, eu estou com 2 garrafas aqui. Uma é de um Prosecco original, um Prosecco italiano. Estou aqui com Casa del Ronco, um Prosecco, um vinho de denominazione di origine controllata, um DOC. Portanto, esse é um vinho típico do Vêneto, feito com a casta glera, recebe esse nome porque está dentro da DOC, como eu expliquei para vocês. Um vinho muito fresco, um vinho bem bacana, com aromas frutados, florais, nada muito complexo, não é uma coisa alegre. Prosecco no Brasil é sinônimo de alegria, as pessoas bebem muito em festas, em coquetéis, portanto é um vinho que é sinônimo de alegria. Esse eu vou usar na minha receita para fazer uma receita original, mas poderia se fazer também com um Prosecco brasileiro. Aí no caso, esse não é um DOC, porque não é feito na Itália, ele tem só o nome de Prosecco aqui, porque esse espumante é feito com as uvas Prosecco. Entra naquela discussão, pode usar? Não pode usar? Como o João Valdugo uma vez me explicou, ele comprou a uva com esse nome de Prosecco e, portanto, ele usa no rótulo o nome da uva. Os italianos não querem que pare de usar esse nome e que esse nome seja restrito a DOC na Itália. Está aí a polêmica colocada. De qualquer jeito, eu apresento para vocês esse vinho Prosecco, esse espumante feito com uvas Prosecco da Casa Valduga, um espumante reserva que passou 12 meses em contato com as borras na garrafa, depois de terminada a segunda fermentação, um espumante diferente desse, esse mais fresco, mais frutado, mais floral, esse já com nota da barrica, com uma nota mais amendoada, já tem aqui um pouco mais de complexidade no aroma e tem uma boca muito fresca, uma boca muito gostosa, muito bacana. Esse aqui, igualmente, esse eu deixo para comentar no próximo bloco para vocês. Então, Casa Valduga produz, portanto, uma série de espumantes de boa qualidade, espumantes que podem ser utilizados na produção de Bellini. Então vamos trabalhar junto com o meu Bellini, vou preparar umas brusquetas. Claro, vou usar uma brusqueta aqui utilizando um presunto cru da Cerati, não produzido pela Cerati, mas produzido pela Hermes Fontana ali em Bolonha. Cerati é uma empresa de qualidade que produz frios como a mortadela Cerati, mas também importa produtos de qualidade como esses presuntos da Hermes Fontana. Você pode comer o presunto tradicional, você pode comer um Parma, pode comer um San Daniele, ou seja, há uma variedade muito grande e estilos diferentes para você entender o que muda de um para outro. Cerati está no Brasil há mais de 80 anos, uma empresa que produz embutidos de altíssima qualidade, está presente em todo o Brasil, aqui em Santa Catarina tem bons representantes, pode encontrar inclusive na Lombardo, pão italiano, você pode encontrar e preparar coisas como essa brusqueta que eu vou fazer agora.
Então me acompanhe, vou fazer a brusqueta, vou preparar o Bellini e nós voltamos depois à mesa mostrando esse vinho e um outro que eu trouxe, o Bardolino. E eu tinha dito a vocês que ia apresentar um Pinot, não, mas vou apresentar um vinho diferente, fazer um fator surpresa no último bloco. Vamos aqui preparar a receita, a gente volta já já à mesa, me acompanhe. Para fazer o Bellini, você vai precisar de 2 pêssegos. Você vai utilizar espumante Prosecco e só. Descasque os pêssegos e corte-os em pedaços. Leve-os ao copo de um liquidificador com um pouco de Prosecco. Bata para obter um purê. Bom, gente, eu bati então aqui os meus pêssegos com um pouquinho de Prosecco. Então eu fiz aqui um pirezinho, um pirê de pêssego. Lá eles usam pêssego branco, que tem na verdade uma polpa meio rosada, então a cor é um pouco diferente. Esses foram os pêssegos que eu encontrei nessa época aqui. Então estou usando o pêssego amarelo. Vai ficar diferente na cor, mas o sabor vai ficar tão bom quanto. Coloque cerca de 40% desse pirê num copo. Complete com 60% de Prosecco. Está pronta essa bebida refrescante, muito gostosa. Bom, gente, está aqui então o Bellini. Você pode dizer, ah, mas esse está amarelinho, aquele era rosado. A diferença do pêssego, mas o sabor é muito parecido, é muito delicado, não fica com açúcar em excesso, só o açúcar da fruta e o açúcar residual do Prosecco. Portanto, um drink bacana para acompanhar entradinhas como essas que eu vou fazer agora. Acompanha comigo e a gente já volta à mesa para provar tudo isso. Saúde! Para preparar as brusquetas de presunto cru com tomate e alite com tomate, você vai precisar de uma panhota italiana, cerca de 100 gramas de presunto cru italiano, alguns filés de anchova e cerca de meia xícara de polpa de tomate ou tomate pelado, e também folhas de manjericão. Refogue rapidamente a polpa de tomate com um dentinho de alho e azeite numa frigideira. Corte as fatias de pão italiano, dê uma leve tostada em frigideira, cubra a fatia de pão italiano com um pouco desse tomate, um fio fino, algumas você cobre com presunto cru e outras brusquetas com alite. Decore com folhas de manjericão picadinho. Estão prontos 2 excelentes acompanhamentos para o Bellini.